Gravando um vlog para o canal, nesse caso gravando aqui na praça, na rua. E o grande aprendizado que eu trouxe para hoje é sobre como nós podemos usar o medo ao nosso favor. Constantemente nós temos sonhos, objetivos e fazemos promessas de ano novo que nós vamos alcançar determinada coisa, que nós vamos melhorar o shape, vamos melhorar a questão financeira, arranjar um trabalho ou entrar para a faculdade. E muitas das vezes nós deixamos que o próprio medo atrapalhe a gente, que não possibilite que a gente alcance todas essas coisas, e no final isso se torna só um empecilho que podia ser contornado com uma simples exposição. A melhor forma para você lidar com qualquer tipo de medo da sua vida é você ir se expondo aos poucos. Por exemplo, se você quer aprender a se comunicar melhor, a falar em público, falar para uma grande quantidade de pessoas, você precisa ir se expondo de pouquinho em pouquinho, de grão em grão. Por exemplo, você pode fazer o que eu estou fazendo agora, que é saindo na rua, gravando em público. Tem pessoas que estão passando, tem pessoas que às vezes olham, mas você vai se expondo, você vai adquirindo um repertório comportamental e vai usando meio que esse medo ao seu favor. Você percebe que simplesmente não é tão difícil quanto parece e as pessoas não se importam tanto com você. Então, o medo, ele é uma ferramenta que simplesmente é biológica, ela é útil em muitos cenários. Nós precisamos ter medo de situações que podem ser perigosas. O nosso cérebro utiliza esse mecanismo para que a gente não se ponha em situações de alto risco, para que nós consigamos sobreviver por mais tempo, de uma maneira melhor, mas simplesmente isso pode ser um problema muito grande quando se torna algo disfuncional. Quando você não consegue lidar com situações da vida que vão ser normais ou que devem ser normais. Então, em algum momento da sua vida, muito provavelmente você vai ter que falar em público, você vai ter que se expor, você vai ter que se comunicar com pessoas. E se você não tiver uma mínima habilidade para isso, você vai sofrer, e sofrer muito. Sem contar que pessoas que têm um sucesso grande na vida, elas aprendem a se comunicar. Então a comunicação é um elemento base para qualquer coisa na vida, seja para negócios, seja para trabalho, seja até para relacionamento de amizade e relacionamento amoroso. É impossível você desenvolver qualquer vínculo se você não sabe se comunicar minimamente bem. Você precisa aprender isso. Então, o medo é uma ferramenta que não é de todo ruim, ela existe a sua base biológica, existe um porquê dela estar presente na vida de todo indivíduo, mas nós precisamos, em muitos cenários, confrontá-la e entender por que aquilo acontece. Quem nós somos hoje é consequência de uma série de fatores que aconteceram há anos atrás. Então você é simplesmente moldado por todos os estímulos que você teve na sua vida, e esses estímulos fizeram com que você se tornasse quem você é hoje. Então você simplesmente não nasceu uma pessoa tímida. É só você pegar o caso de uma criança de 3, 4, 5 anos, ela tem uma maior liberdade para tomar decisões, para fazer coisas, mesmo que as pessoas zombem delas, porque simplesmente elas não desenvolveram essa timidez, sabe? Elas não aprenderam que, se eu falar de determinada forma, se eu cair na rua ou se acontecer tal coisa, as pessoas vão rir de mim, eu vou ser julgado. Então elas não têm esse medo. Elas têm uma inocência, uma pureza que permite que elas façam coisas que nós adultos não conseguimos fazer. Até mesmo perguntar coisas absurdas. Elas perguntam sem ter o menor remorso, né? Então a gente não vai chegar, por exemplo, na frente dos outros, a não ser que nós sejam amigos muito próximos, mas chegar na frente deles e falar, eu vou cagar. Você não vai chegar e falar isso. Mas uma criança muitas vezes ela vai dizer isso na frente de outros adultos porque ela não se importa, ela não tem medo, ela não tem uma grande quantidade de timidez, né? Então ela aprende a lidar com isso de uma maneira melhor porque ela simplesmente ainda não sofreu diversos estímulos que gerassem esse receio nela. Então, naquele dia que você teve timidez porque alguém zombou de você, que você, estava dançando na rua, ou estava conversando sozinho,
ou simplesmente você apresentou um trabalho e as pessoas riram de você, tudo isso acaba condicionando você para que você tenha medo de se expor a coisas novas. E esse medo faz com que você vá se tornando uma pessoa cada vez menos capaz de fazer suas coisas. Você vai ficando com cada vez mais medo e vai deixando de fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Então não fuja das responsabilidades, tente fazer tudo que você acha ser correto, que pode te levar para um lugar melhor. Saiba que não é do dia para a noite, é um aprendizado que leva tempo. Você vai ter que ir se expondo aos poucos, você vai melhorando, mas conforme o tempo for passando, você vai se tornando alguém mais capaz, você vai construindo bloquinhos, e esses bloquinhos, esses tijolinhos que você vai colocando, até que vai fazer uma diferença tão grande que de pouquinho em pouquinho vai chegar um momento que você já não vai ter mais aquela timidez, você já não vai ter mais aquele receio, você vai conseguir fazer as coisas da sua vida tranquilamente. Então esse é o ensinamento que eu tento trazer. Tente usar o medo ao seu favor. Não ter medo de nada, isso não existe. Todos nós temos medos e timidez, isso é natural, mas tente criar repertórios que permitam que você não sofra tanto com isso. Eu estou gravando aqui na praça, estou tentando me ambientar. Não é a primeira gravação que eu faço, mas também eu não fiz muitas ainda, mas pretendo melhorar, pretendo me expor mais, pretendo ir a lugares. Essa praça aqui é até mais tranquila, mas pretendo ir a lugares que sejam mais ambientados, que tenham mais pessoas. E aos pouquinhos você vai se tornando uma pessoa mais capaz, com a comunicação melhor, que você não vai ficar se esquivando, você não vai ficar fugindo das responsabilidades, você vai estar em ambientes que para muitos são difíceis e para muitos as pessoas não teriam coragem de fazer ou de falar, e você vai se tornar uma pessoa cada vez mais capaz. Eu também vou precisar arrumar um tripé, porque eu estou sem tripé, estou colocando isso no apoio de um livro aqui na rua para conseguir gravar. O microfone é um microfone bom, a câmera é boa, mas eu preciso de um tripé para gravar em mais lugares. Então, mais vlogs surgirão nesse estilo, e coloquem nos comentários se vocês gostam desse estilo de vlog e conversa e quais assuntos vocês querem que eu traga para cá. Perfeito? Vou ficando por aqui. Até mais, galera.